Hello, boys and girls. This is Teacher Leah with the Geography class. E aí, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo na boa? Tá todo mundo virando big boy and big girl, né? Rapaz, um dia desses vocês estavam no quarto ano. Lembra quando eu era professor de vocês no quarto ano? Vocês já estão no sixth grade, boys and girls. Vocês já estão ficando grandes, ok? Bom, vamos dando sequência aqui à nossa aula de Geography, ok? Vocês ficam com o Teacher Júlio de manhã e com Teacher Leo, Teacher Júlio em Geografia e Teacher Leo em Geography in the afternoon, na parte da tarde, né? Mais precisamente na sexta-feira, ok? Então, ali às 2h30, né? Já fica aquele compromisso. Antes de dar aquela sextada, antes de sextar, antes de gritar TGIF, TGIF. Sabe o que significa TGIF? Thanks God is Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Antes de gritar TGIF, é o sextou da gente, TGIF. Sextou, TGIF. Antes de dar aquele grito, a gente vai aprender, ok? E hoje a gente trago 3 conteúdozinhos bem legais para a gente aprender aqui, tá certo? O primeiro, tá certo? Sobre a cidade do Recife, tá? Estou aqui, né, de acordo com o cenário 3 aqui da página 20 do livro de vocês, um lugar geográfico com afeto e com carinho, este é o meu lugar. Então, eu trouxe aqui, né, informação a respeito da cidade de Recife. Alguns vão dizer assim, mas a gente é de Olinda, a gente não é de Recife. Eu sei, pessoal, eu sei, mais. Assim, Recife é a capital, de qualquer forma a gente vive na região metropolitana do Recife, né? Então, vamos aprender um pouquinho sobre a capital do nosso estado, porque, quer queira, quer não, é a cidade mais importante do nosso estado, tá? E aí a gente já vem para cá, ó. Recife, tá certo? Is the fifth largest urban area in Brazil. E a gente, acho que foi com vocês que eu vi sobre isso, sobre área urbana, né? O que é área urbana? E aí a quinta maior área urbana do Brasil, olha, com 4 milhões de habitantes, tá? 4 milhões. Aqui diz que é a segunda maior área urbana do Norte e Nordeste. Mas eu vi outras estatísticas dizendo o contrário, que era a terceira. Que a primeira era Salvador, na Bahia. A segunda seria Fortaleza. E a terceira que seria Recife, tá? Eu vi uma estatística diferente. Aqui está dizendo que é a segunda. Então, né? Mas não dá para a gente confiar 100% no Wikipedia. Lembra aquilo que eu falei, né? As pessoas são quem alimentam o Wikipedia, não a instituição, não é nada desse tipo. Ok? The population of the city proper was the first slave port in the Americas. Então, o Porto do Recife, né? Não é algo que a gente deve se orgulhar muito, né? Mas foi o primeiro porto, né, feito exatamente para trazer os escravos, né? Então, the members of one tribe enslaved, captured labor, ok? Então, mais ou menos por aí, das Américas, tá? Recife foi fundada em 1537, o que significa que Recife vai fazer 500 anos, daqui a 16 anos, vai fazer 500 anos. É muita coisa, né? 1537, só 37 anos depois que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, tá? Então, fundou a capitania de Pernambuco, né? Capitania de Pernambuco, aqui a divisão, ó, esse daqui, essa linha, né? Tinha essa linha que chama aqui de o Tratado de Tordesilhas, né? Então, tinha essa linha aí, essa linha imaginária.
que era o Brasil. O Brasil era esse daí. Depois é que o Brasil foi entrando mais, tá certo? Então, a capitania de Pernambuco, acho que essa linha aqui, né? Era uma das principais, era uma das mais ricas. Se não, não sei se em algum momento chegou a ser a mais rica, tá? E aí a produção forte da cana-de-açúcar, na época, chegou a ser a capital de Mauritshuis. Então, a Holanda chegou a decretar, né, a Holanda Brasil. Eles criaram a Holanda Brasil, com seus pais chamados Holanda Brasil, né? Feito Guiana francesa, Guiana holandesa, Guiana inglesa. Ela criou Holanda Brasil. E aí botou Recife como a capital, né? Chamou ela de Mauritshuis, acho que por conta de Maurício de Souza. Por algum tempo foi colônia holandesa, até que os portugueses vieram e tomaram de volta, né? Então, a cidade surge, né, no encontro do rio Capibaribe e Beberibe, né? Tanto o rio Capibaribe quanto o rio Beberibe, eles se encontram e aí formam a cidade. Tá? Então, é uma alusão, né? O nome Recife vem exatamente da palavra reef, né? Que também pode ser chamado de coral reef, né? Que é o Recife. Reef é o Recife. Na verdade, a gente chama Arrecife em português. E aí daí vem o nome Recife. Recife também por ter vários rios e pequenas ilhas, né, e mais de 50 pontes, Recife acabou ganhando o apelido de Veneza brasileira, tá? Por conta aí, ó, isso daqui é a cidade de Veneza, e a gente acabou sendo chamado de Veneza brasileira. Ok? Então, mais ou menos por aí. A região metropolitana do Recife, né, bem maior, porque envolve várias cidades. Olinda está incluída aí no meio, tá certo, pessoal? E é mais ou menos por aí, tá certo? Recife e Pernambuco tem uma conotação forte voltada para a área médica, tá? Na verdade, é o segundo polo médico do Brasil, só perde para São Paulo, tá certo? Então, por isso que a gente tem tanto médico aqui, tanta clínica, tanto consultório, tanto hospital. Então, segundo polo médico, tá certo? Do Brasil, aí é do Brasil, tá? Então, a gente tem várias praias, né? A gente tem várias praias, é uma atração turística. Recife atrai milhões de turistas anualmente, pela questão das praias e também pela parte histórica, tá certo? Tem a praia de Porto de Galinhas, né, que é conhecida nacionalmente e às vezes até mundialmente, tá certo? Ao sul, né, de Recife, tem a cidade na nossa bonita, linda e maravilhosa Olinda, tá certo? Isso daqui eu não sei o que é, não. O que é isso daqui em Olinda? Tá? Do carnaval, né? Então tem grandes universidades, como a Universidade Federal de Pernambuco, várias figuras históricas como Castro Alves, tá certo? Um grande abolicionista e poeta, ok? E é por aí que vai. Recife também recebeu a Copa do Mundo, tá bom? Então aí estão informações sobre a capital do nosso estado, ok? É por aí. Vamos agora falar um pouquinho, gente. Vamos dar uma mudada. Vamos dar uma freio de arrumação de como é que se diz? Um cavalo de pau, né? E agora vamos sair de Recife e vamos aqui para uma comunidade lá na Espanha chamada Bascos. Os Bascos, né? Basque Country. Então, a região, tá? Que fica na Espanha, tá bom? E essa região, pessoal, é uma região que ela não é independente completamente, ela pertence
ao país da Espanha, né? Aos espanhóis, tá? Mas eles são muito peculiar, inclusive lá nos anos, começou nos anos 70, se eu não me engano, e foi até os anos 90, existia ali uma questão forte de tentativa de criar a independência dessa região, né? E o governo não permitia, inclusive causando atentados terroristas, né? Bombas, né? Então, foi um momento muito triste da história espanhola, tá bom? Vamos explorar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho, porque tem muita coisa interessante. Então, ganhou o status, eu estou vendo aqui, ó, que ganhou o status de nacionalidade da Espanha, dentro da Espanha, mas ela ainda pertence, tá certo? Ao governo espanhol. Então, ganhou um status de autonomia, tá? Mas, em 1979, mas ainda pertence, tá certo? From more Basque people, Spanish soil, Navarre, vamos ver, coisas interessantes aqui. There's no official capital in autonomous community city, but the city of Vitória Gazei é considerada, digamos assim, a maior cidade. Facto capital is the location of Basque Parliament, onde fica o parlamento basco. Tá? Então, você tem uma espécie de independência, vamos dizer assim, governamental da Espanha, mas ainda faz parte da Espanha, digamos assim, né? Ok? Então, High Court, for larger cultural region. Então, larger cultural region, the Basque countries, and then home of Basque people. Essa Pirene, fica na região, fica nessa região aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui ó, a Espanha, não sei se quão familiarizado vocês são, tá? Com o mapa da Península Ibérica, né? A Península Ibérica é onde fica o Portugal, né? Aqui é Portugal, e esse grandão aqui é a Espanha. E o País Basco fica aqui, ó, na pontinha, né? E eles sempre quiseram independência por várias razões, né? Razão número 1, vamos ver se a gente encontra aqui um pouquinho da história, falando um pouquinho da história. Número 1, pela questão de que eles se sentiam diferentes, eles se sentiam um povo diferente, tá? Número 2, porque até a língua deles é totalmente diferente e nem os historiadores e os linguistas conseguem entender de onde vem a origem da língua, né? Eu gosto muito, é minha área, né? Linguagens, então estou sempre estudando sobre isso. E aí, os linguistas, eles não conseguem entender de onde vem, porque é totalmente diferente de tudo que existe na Europa, né? Você tem as línguas, a maior parte das línguas vem ali do que eles chamam a primeira língua todas, a indo-europeia, que viria ali das Índias, e ela vai se transformando em europeia. Você tem muitas línguas vindo de origem germânica, né? Dos germânios, né? Lá onde hoje é a Alemanha, inclusive inglês é uma língua germânica, tá? Então aquela região norte ali, aqueles países, os países eslavos não, os países lá daquela península nórdica, né? Península Nórdica, países nórdicos, todos ali influência da língua germânica. Você tem os países mais ao sul, a influência romana, da língua romana, tá? O que mais você teria por ali? Aí você tem algumas línguas também mas você consegue identificar que, por exemplo, o celta, inclusive o português pega um pouquinho de celta, que é lá na região da Irlanda, lá no norte da Grã-Bretanha, né? Mas a língua deles, o basco, eles não conseguem identificar, tá? Então, incrível, 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 incrível mesmo, tá? Então, vamos lá. Eles têm uma saída para o Atlântico? Ainda tem uma saída assim para o Atlântico. Então,
tem Burgos Province, tem a província de Burgos, Cantábria, faz borda com Cantábria, Burgos, Baía de Biscay, ok? Então a região ali do Oceano Atlântico, tem as montanhas bascas, né? Esta é uma região também bem montanhosa, ok? E bom, é por aí, boys and girls, tá? Deixa eu ver se eu acho o clima. Tá? O clima é oceânico. Demografia, eu queria achar um pouquinho da história. A linguagem, ó. Spanish and Basque are co-official, Basque speaking areas in modern day. Speaking both decline expansion in history. Hoje em dia o basco ele tem diminuído bastante, né? Porque o espanhol realmente está tomando, mas eu queria ver se falava alguma coisa. Language, the Basque language experience graduate. They have immigration, muitos espanhóis acabaram indo para lá, e aí praticamente na escola não se fala mais o basco. Ok, ok, mais ou menos por aí. Não fala. Language School, thanks to the Basque Language School, has always been strong. Vamos lá. Então, Social Legal Survey. Não fala da história. The high percentage. Não fala da história da língua basca. Vamos ver se a gente acha aqui na parte histórica, se a gente acha alguma coisa interessante. Vai falar um pouquinho aqui da questão deles quererem independência. Província. Uma autonomia. Aqui, em 2003, the Statute of Autonomy is organic law, but powers have been graduated in decades. One of the main powers to do. Basque nationalists often put down this limitation, devolution of powers. 23F, coup d'etat attempt in 1981. Então, em 1981, eles tentaram dar um golpe, tá? Em 2003, foi-se criado esse partido, o Basque Nationalist Party, proposed to alter through the Aberrant Plan, tá? Não fala muito da questão histórica. E pronto, o grupo ETA, pronto, aqui fala. Led by also a member of the Basque National Party. Despite ETA's 2011, autonomous community shows the highest rate of police per inhabitants. Então, esse grupo aqui, ó, gente, o grupo ETA, era um grupo que pregava a independência do País Basco. Está aqui, tá, que é a linguagem deles, Basque Nationalist Separatist Organization in the Basque Country. The group was formed in 1959, later evolved from a group promoting traditional Basque culture, paramilitary group. Então, eles se transformaram no grupo paramilitar, né? O que é paralimitar? Paralimitar é paralelo ao militar. Então, por exemplo, é como se a gente tivesse a gente tem o nosso exército, se criasse um paramilitar, né? Um para-exército significa um exército paralelo ao que a gente tem hoje. Então, eles eram uma espécie de exército paralelo e que eles pregavam a total independência, né? Não queriam conversa nenhuma com os espanhóis, tá? E por incrível que pareça, gente, por mais que a gente esteja evoluído, por mais que se entenda hoje em dia que quanto mais unido a gente for, né, mais a gente vai enfrentar os problemas, e tá aí a prova aí, a gente tem, né, essa doença aí que tá ainda assolando e tá aperreando a gente, né, mas ainda não entrou na mentalidade do ser humano, gente, que o inimigo não é o país vizinho, o inimigo não é outro país, não é outra nação, não é outra população, não é outro povo, não é outra raça, né? A gente tem que se unir como pessoas para a gente combater o inimigo comum, que nesse momento é um vírus, mas mais na frente pode ser outra coisa, né?
pode ser outra doença, pode ser outro problema, pode ser o aquecimento global, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, para finalizar, bom, é só para vocês entenderem um pouquinho sobre a existência desse País Basco, até porque está no livro aqui de vocês, né? Geografia em cena, e aí fala da província basca, tá certo? Uma das províncias bascas, ok? Bom, como terceiro tópico aqui, eu queria falar, esse é o mais importante de todos, esse daí é o que a gente chama de climate change. Então, vamos anotar toda essa frase aqui, ó. Causes and effects of climate change. Causas e efeitos do aquecimento global. Climate change, se fosse traduzir ao pé da letra, significaria mudança climática, né? Mas aí a gente traduz para aquecimento global, porque essa mudança climática ela está representando um aquecimento global, tá? Então vamos lá. Glaciers are melting. Então, ó, aí o gelo está derretendo, né? Lá na parte norte e sul. Sea levels are rising. Então, ó, o nível dos mares está aumentando. Cloud forests are dying. Então, quando ele chama de cloud forest, ele chama florestas que geram nuvens, né? Porque as nuvens elas são grandes massas de umidade. Então, as florestas são quem geram a umidade. Só chove se tiver nuvem. Não chove sem nuvem. Com as florestas morrendo, as nuvens também morrem. Com as nuvens morrendo, menos chuva, tá? And wildlife is scrambling. Então, a vida dos pobres animais, né, na floresta, então, se acabando. It has become clear that humans have caused most of the past century warming by releasing heat, trapping gases as we power our modern lives. Então, aqui ele diz assim, é bem claro, não existe dúvida alguma de que, e eu estou aqui, tá, gente, no site do National Geographic, não é Wikipedia, não é nada. Aqui é uma revista, assim, reconhecidíssima, tá? Então, dizendo que é culpa do ser humano, não existe a menor dúvida, tá? Então, called greenhouse gases. Então, esses gases, né, em inglês são chamados greenhouse gases, tá? Their levels are higher now than any time in the last 800,000 years, tá? Então, a gente libera esse gás carbônico, né? A gente libera esse gás carbônico na atmosfera. We often call the result global warming, but it is causing a set of changes to the Earth's climate or long-term weather patterns that vary from place to place. Então, a gente chama isso de aquecimento global, tá? Global warming. Que é aquecimento global que está causando vários efeitos ao redor do planeta Terra, tá? Um dos efeitos agora é o Laninha, né? A gente, em pleno fevereiro, incrivelmente, a gente teve aí um fim de semana, vários dias, quase uma semana de chuva intensa, algo inimaginável. Alguém pode até dizer assim, professor, mas então está sendo bom, né? Está fazendo chover. Não necessariamente, porque, veja só, a gente não estava nem preparado, né? Então, na sexta-feira, dia 26, foi dia 26, deu um toró d'água que quase que a linda vinha abaixo. A gente não estava preparado, tá? E outra coisa, chove muito no momento que é para chover não chove, tá? Então a gente fica nessa loucura, o clima fica nessa loucura, tá certo? Tudo porque a gente está mudando o clima. Então vamos lá. One man think of global warming as climate change, a synonym is climate change. Okay, describe rising average temperature, but also extreme weather events. Então, cada vez mais os eventos eles vão ficando mais extremos, tá? É como eu até falei, né? Eu falei na aula do quinto ano, vou falar para vocês, já que a gente está falando sobre isso, que é como se, quando cai esse torozão, no momento que não é para cair, é como se fosse o seguinte, é como se você quisesse fazer xixi e você prendesse o máximo que você conseguisse prender. O que é que vai acontecer? Não é se for fazer xixi, vai fazer pouquinho? Não, né? Vai fazer de uma vez, vai liberar logo tudo, porque você não está se aguentando. É mais ou menos como funciona. Então, a gente passa altos períodos de
seca bruta, seca braba, e poucos períodos de chuva, mas quando vem essa chuva, ela vem avassaladora, tá, gente? Então, é mais ou menos essa situação em que a gente se encontra. Ok? All changes are emerging as humans continue to add heat, trapping greenhouse gases to the atmosphere. Então, todos esses gases que a gente libera, olha, e o que é esses greenhouses? Poluição, de uma maneira geral, todo tipo de poluição, tá? Então, até um churrasco, até aquela fumaça de churrasco é poluição. Por incrível que pareça, o pum os gases que as vacas soltam, né, a pecuária, né, que o gado solta, causa, tá? Eles também causam no sentido que é um consumo violento de água para poder dar conta, né, deles. Então, tem que haver um consumo gigantesco de água. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Até o ar-condicionado da gente, até o uso do ar-condicionado, ele emite gases poluentes, tá? Então, olha, veja como a gente tem que se preocupar com tudo isso. Veja como a gente... E vocês vão ter que dar solução para isso, gente. Porque no ritmo que a gente vai, o planeta não. O planeta não vai morrer, não. O planeta vai sobreviver. Quem vai morrer é a gente. E aí a gente vai morrer, o planeta vai regenerar, vai voltar a viver novamente, animais surgirão novamente, vai surgir, entendeu? A gente acha que vai acabar com tudo e a gente vai sobrar? Vai não. Então, vocês vão ter essa responsabilidade, quando vocês forem adultos, de consertar o erro que a minha geração e gerações passadas a minha fizeram. Mas, principalmente, a minha geração realmente deu uma acelerada grande nesse processo, também pelo fato de estar nascendo mais gente, a população mundial cada vez mais crescendo mais e mais e mais e mais e mais e mais rápido. Ok? What will we do? What can we do to slow down this human caused warming? Então, vamos aqui ver quais são as soluções. Então, quais são as soluções? Aqui algumas imagens, né? Aqui um iceberg derretendo na Antártica. Aqui queimadas né, em todo lugar. Aqui, ó, plantação, substituir a floresta por plantação, tá? Isso também não é bom. Aí aqui, ó, seca. Seca em vários lugares do mundo, inclusive na Bolívia, tá bom? Aqui uma imagem super triste, gente. A imagem aqui de um urso polar. Olha como ele tá magrinho, bichinho. Praticamente morto, praticamente morrendo já, né? Porque não tem do que se alimentar, tá bom? Aqui, região do Irã, também é uma região cheia de aves e não tem mais, tá certo? Aqui a poluição, né? Poluição de fábricas, disso, daquilo outro, tá certo? Bom, é mais ou menos por aí, ok? Ah, a gente tem que fazer alguma coisa, soluções existem muitas tecnologias aí dispostas a ajudar, o que é preciso mesmo é vontade política, é vontade que realmente se faça alguma coisa a respeito, se realmente se coloque como prioridade, né, salvar o meio ambiente, ok? Muita gente argumenta que essa mudança climática é natural, tá certo? E existe um argumento a favor disso daí, que realmente existe uma tendência, né? A gente veio, se eu não me engano, 10 mil anos atrás, foi o fim da última era do gelo, tá? Há 10 mil anos atrás. No entanto, e aí existe um argumento que diz assim, não, de lá para cá o planeta tem se aquecido naturalmente. E até é verdade. No entanto, está mais do que provado, a ciência mais do que provou que dos últimos 100 anos para cá, de 10 mil anos, vamos dizer, bem pouquinha coisa foi aquecendo, bem pouquinho. De 100 anos para cá, de 200 anos para cá, que foi exatamente o surgimento da Revolução Industrial, aumentou muito, e de 100 anos aí foi que foi lá para cima. Então, qual é a explicação disso daí? Né?
Ah, não, erupção vulcânica que causa poluição, sim, mas não tem mais do que tinha, pelo menos aparentemente, tá? Ah, então, não tem outra causa, outra explicação que não seja nós, né? Nós é que estamos causando isso daí. E aí várias consequências, né? Dentre as principais, a gente morrer, todo mundo asfixiado, porque não vai ter oxigênio, a camada de ozônio se acabar em definitivo e a gente torrar, tá certo? O nível do mar subir a um ponto que vai ocupar a Terra, né? E existe até a possibilidade de haverem gases bem tóxicos dentro das camadas de gelo, que quando elas congelaram, seguraram o gás lá. Se essas camadas de gelo derreterem, esse gás pode ser liberado e matar a gente automaticamente. Matar quando o gás se espalhar pela atmosfera e matar todos. Então, gente, o clima tá pesado. Tá bom, boys and girls? Então, that's it for today, tá certo? That's it. Nossa aula de hoje se encerra por aqui. Eu queria só lembrá-los, né, da nossa aula liberada às 2h30. Eu vou estar colocando lá no Class App, tá certo? Um lembrete e vou colocar lá também no Class App nessa mesma mensagem a nossa tarefinha de casa, ok? A nossa tarefinha de casa é essa, vocês fazerem uma pesquisa, tá certo? E dando pelo menos uma solução para a questão do aquecimento global. Quero que vocês pesquisem e vocês escrevam um pequeno parágrafo dando uma solução. Se puder em inglês, excelente, tá certo? Tentem fazer esse parágrafozinho em inglês. Tentam fazer uma pesquisazinha e tentar escrever o parágrafo em inglês. Vocês me mandam pelo Class App mesmo. Vocês escrevem lá no Class App. Tá certo, boys and girls? Então, that's it for today. I wish you a great weekend. Mas antes de irem curtir, antes de gritar TGIF, antes de gritar sextou, assistir a aula e fazer o homework, tá bom? Goodbye, boys and girls.